Primeiramente, boa noite. Meu nome é Isabela, sou estudante de medicina do 4º semestre e, sob a orientação do professor Bruno, eu estou realizando esse trabalho que o tema é Impacto da ocorrência de inconsistências dos dados clínicos da doença de Chagas aguda no estado do Pará com a utilização da Business Intelligence. Para quem assistiu ao seminário de ontem, pôde participar do seminário da Carolina, que é basicamente o mesmo tema, só que voltado para o HIV. Para iniciar, eu gostaria de falar um pouco sobre a doença de Chagas aguda, né, que é o objeto de estudo, né, a doença que a gente escolheu fazer para esse seminário. A doença é uma doença parasitária causada pelo Trypanosoma cruzi. A contaminação pode ser por transmissão vetorial, transmissão vertical, por transfusão sanguínea ou por doação de órgãos, e a mais relevante que a gente tem é por via oral, principalmente aqui no norte por conta da ingestão do açaí contaminado. Ela representa um terceiro lugar de relevância global nas doenças parasitárias, o que já faz a gente acender um alerta para essa doença quanto à sua relevância na escala mundial mesmo. A forma aguda que a gente está abordando no trabalho, ela ocorre entre 4 e 8 semanas, 4 e 8 semanas após a infecção, e ela pode se manifestar de maneira sintomática ou assintomática. Os sintomas, eles costumam ser diversos, e podem ser inchaço nas pernas, membros inferiores, no rosto e até mesmo sensação de fraqueza intensa. Um pouco sobre o perfil epidemiológico dessa doença. Ela predomina na região norte do país, com 95,25% dos casos, entre homens pardos com idades entre 20 e 39 anos e por contaminação de via oral. Aqui eu trouxe essa imagem que estava na revista eletrônica do Acervo Saúde para demonstrar essa diferença escrachada mesmo entre a disparidade da distribuição de casos no país, nas regiões. Partindo para o conceito de Business Intelligence, que é o que a gente está utilizando para análise de dados nesse trabalho, ele constitui um conjunto de metodologias, processos e tecnologias que são empregadas para coletar, integrar e disponibilizar dados, transformando-os em informações significativas e úteis para permitir insights estratégicos, táticos, operacionais mais eficazes e tomada de decisão. Basicamente, eles vão as ferramentas de Business Intelligence, elas vão pegar várias fontes de dados de diversas bases e elas vão integrar em uma dashboard, né, que é uma interface intuitiva, visual, que permite com que o profissional que está utilizando essa dashboard, ele visualize de forma muito mais clara e muito mais hierárquica os dados de maneira intuitiva, o que é muito importante quando a gente fala, principalmente dos profissionais de saúde, que muitas vezes eles não são instruídos de maneira eficiente a mexer nessas tecnologias. Então, ter uma interface intuitiva, ela é muito importante para poder gerar adesão mesmo nessas ferramentas. A justificativa do trabalho, partindo da pergunta que a gente iniciou o trabalho, foi: qual a importância de analisar as inconformidades das notificações de casos de doença de Chagas aguda com o auxílio das ferramentas de BI? E para responder essa pergunta, nós pensamos: a doença de Chagas é uma enfermidade que é combatida há mais de um século. O pesquisador Carlos Chagas, há mais de um século, ele já descreveu todo o processo infeccioso da doença de contaminação. Então, não é nenhuma novidade a doença de Chagas. Ter essa endemicidade ainda na região norte é algo muito preocupante, que revela que as políticas públicas e ações de saúde que estão sendo direcionadas para essa doença, elas não estão sendo eficientes, que tem algum entrave que está ocorrendo ainda, que nós não estamos percebendo, que é importante utilizar o BI para ter de uma maneira mais clara a percepção de onde que está o problema. Quanto aos objetivos, o objetivo geral é identificar e quantificar os principais tipos de inconformidade dos dados clínicos da doença de Chagas aguda entre os anos de 2020 e 2024. Partindo para os objetivos específicos, comparar a ocorrência de inconsistências nas regiões, das notificações entre as regiões. Quanto à metodologia, o tipo de estudo utilizado foi uma pesquisa observacional descritiva e analítica de base secundária, com foco na avaliação de qualidade dos dados epidemiológicos. A população de escolha foi a população notificada de doença de Chagas aguda no estado do Pará entre os anos de 2020 e 2024, que estava registrada no Sistema de Informação de Agravo e Notificação, o SINAM. Agora, na parte da análise, os dados que foram extraídos do SINAM, eles foram transformados em planilhas no Excel e foram tratados em ambiente Python do Google Colab. Esses dados eles foram integrados à base territorial
em municípios de saúde, né, e regiões de saúde, para poder partir do objetivo específico que a gente teve, que foi comparar essas regiões. Para poder ter a análise de fato, nós utilizamos a ferramenta Google Looker Studio, mesmo tendo outras ferramentas, como a Power BI da Microsoft. Nós optamos por essa ferramenta porque é uma ferramenta que, para os estudantes do CESUPA, ela é gratuita, né, por conta da disponibilidade do Google para nós. Quanto aos aspectos éticos, o estudo utilizará exclusivamente dados secundários de acesso público e de caráter agregado, sem identificação nominal de indivíduos, o que dispensará a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme as normativas vigentes no Conselho Nacional de Saúde, de acordo com a resolução número 466 de 2012. Aqui, a gente tem o protótipo da tabela. Essa tabela, no caso quadro, ela foi elaborada pelo professor Bruno, em conjunto com um profissional especialista em doenças de Chagas agudas. E eles, em conjunto, conseguiram identificar 14 inconformidades, dentre elas clínicas, laboratoriais, temporais ou até mesmo de preenchimento inválido, o que faz a gente abrir um alerta para quantas outras inconformidades a gente não pode achar, se caso procure. O sistema basicamente uniu essas inconformidades com o total de casos, que seria esses 38.846, e avaliou quais inconformidades aconteceram em cada macro-região, comparando a porcentagem dos casos totais. E formulou esses gráficos aqui, mostrando para a gente qual inconformidade predominou, que aqui a gente consegue perceber que foi a inconformidade do tipo 1, e qual o ano que ela predominou em maior quantidade. Por exemplo, a inconformidade do tipo 1 predominou no ano de 2010. Então, a gente consegue perceber de uma maneira muito mais visual o que uma informação gráfica poderia, o que uma informação textual poderia permitir para a gente. Só que essa informação visual, como a gente consegue ver nesses gráficos, ela permite uma interface muito mais acessível para quem está analisando ela. Quanto aos resultados esperados, nós pretendemos identificar as dissonâncias entre os dados fornecidos e sua veracidade clínica, laboratorial, temporal e lógica, e com isso, a gente pretende rastrear onde estão as maiores inconformidades nas notificações de dados clínicos, de modo a direcionar políticas públicas para esse local. Isso é muito importante tanto para os gestores de saúde, que quando eles têm essas informações de maneira mais acessível, eles vão direcionar muito mais eficientemente os recursos monetários mesmo, e tanto para os profissionais de saúde, que quando nós conseguimos identificar de maneira clara onde está o problema, é muito mais possível solucionar esse problema, principalmente para a doença de Chagas, que é uma doença que a gente percebe que é endêmica aqui na nossa região. Essas foram as referências utilizadas, e é isso.